Agora, a gente já começa com o nosso primeiro tema, que na verdade é o tema do programa, né? Relação entre mães e filhos. Um laço único, um laço que atravessa fases, desafios, transformações. Do cuidado na infância, a troca na vida adulta. Na verdade, começa antes, começa no útero. Eu fico pensando, quando Deus foi generoso com nós, mulheres, nos deu a chance de sentir um pouquinho do que Ele mesmo sente. Quando cria o homem, a mulher, né? Quando desenha cada um de nós, a gente também sente, a gente traz no útero e gera uma vida. Isso é lindo demais. Agora, eu falei da troca, é porque a gente, quando tem filhos pequenininhos, a gente doa muito, né? Aprende com eles também, mas com o passar do tempo, a relação muda, os papéis se invertem. Às vezes é o filho que começa a cuidar da mãe, retribuindo tudo que ele recebeu e tudo que ela precisa receber. Para refletir sobre essa relação tão especial, recebemos hoje a psicóloga e coach Cíntia Roberta Conte. Seja muito bem-vinda e parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada para você também. Você tem dois. Maravilhosa. Dois adolescentes. Dois adolescentes. A fase é uma maravilha, né? Eu adoro. Mas eu posso falar que eu passei pela adolescência dos meus filhos com muita tranquilidade. E muito porque Deus é Deus, né? Porque, assim, como a minha mãe ensinei o caminho, então eles cresceram num ambiente saudável, um ambiente religioso que faz toda a diferença, né? E a gente não teve problemas. Nos dias de hoje é fundamental, né? Pelo menos são princípios básicos que é muito importante para as crianças, o adolescente entender. Com certeza. E eu tô aqui hoje, então, vamos falar de mães. Aí eu fiquei pensando o que falar, e aí eu falei, vou pegar a principal pergunta que elas fazem no consultório. Roberto, o que é ser mãe? Né? Qual é o papel? Como é que eu posso acertar? Como é que eu posso errar? Quando que eu erro? E aí a gente vai um pouquinho para a teoria, vamos falar um pouquinho de Winnicott. O Winnicott fala da mãe suficientemente boa. E aí já vem uma dica gigantesca, que a mãe não precisa ser perfeita, a gente precisa ser suficiente. E o suficiente é dar aquilo que a criança precisa e necessita. Você tem quantos filhos? Tenho 2 filhos adultos, casados. Já é vó? Já sou vó, ambos têm filhos. Mas são duas personalidades completamente distintas. E o papel da mãe, quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, é exatamente olhar para cada filho da forma que eles são. Às vezes a gente tem uma tendência a achar que os filhos têm que ser como nós. E aí a gente não liberta eles para a vida, né? Eu gosto muito, muito mesmo de uma frase de Goethe, que ele fala o seguinte: quando você olha para o seu filho como ele é, na verdade ele fala como ser humano, mas vamos colocar aqui nos filhos, já que a gente está falando de mãe. Quando você olha para os seus filhos como ele vai continuar sendo aquilo que ele é. E quando você olha para os seus filhos com a possibilidade do que ele pode ser, ele vai ser aquilo que ele nasceu para ser. Uau, gostei! É lindo, né? É lindo. É lindo, porque a gente precisa ter esse olhar a mais. E muitas vezes a gente fica tão preocupado com a responsabilidade de educar, com olhar aquilo que eles estão fazendo de errado, que a gente acaba pontuando muito mais o que eles erram do que os acertos. E aí Goethe está falando exatamente diferente. Ele fala, não fica olhando só para o que ele é. Então, às vezes a gente fala, você é muito desorganizado, você faz isso, você não cuida da casa, você não me ajuda, você não está indo bem na escola. A gente pontua muito e critica muito os nossos filhos, ao invés de olhar para aquele lugar onde ele pode ser alguém muito melhor. Eu estava em Bogotá, você sabe que eu morei em Bogotá, e eu trabalhei com um CEO, ele tinha uma empresa lá, e uma das coisas que ele nos contou para nós, né, como confidência, ele falou, Roberto, eu adoraria ser um historiador. Mas na época de escola, meus pais olhavam tanto para matemática que eu ia mal, história eu tirava 10, então eles não se preocupavam. Mas ficava olhando para a nota de matemática, você tem que subir matemática. E ele falou, acabei me envolvendo com a matemática, fui abrir uma empresa e tal. Mas ele falou, meu sonho mesmo é um dia ser historiador. Olha que interessante isso. Então, esse cuidado de mãe, né, que é olhar para o nosso filho e ver quem ele é, ainda que a gente seja frustrado, porque eu acho que esse é o grande amor, é um grande desafio de pai e de mãe, principalmente das mães, é a gente poder dar a oportunidade de eles serem quem eles têm vontade de ser. Perfeito. Eu estou aqui do lado do William Marcos, estou pensando, né?
o músico às vezes enfrenta essas barreiras, porque pai e mãe fica com medo, porque é uma carreira que não é conhecida pela maioria das pessoas, né? Verdade, claro. Teve algum tipo de preocupação, de resistência? Você me contou que você fez outras coisas antes de ser músico. Sim, claro. Eu fui militar do Exército durante 3 anos, depois eu fui caminhoneiro, mas sempre gostei de música, sempre fui envolvido com a música. E realmente causa nos pais uma certa preocupação, né? Mesmo porque o mundo da música, ela é pesada, né? E eu tive um irmão que tive um problema, ele tinha um problema com dependência química. E tudo isso daí veio trazendo essa situação, né? Essa preocupação para a gente, ainda mais no sentido da música. Mas graças a Deus tudo deu certo, né? Para mim, graças a Deus. Que bom. E é isso, né? E aí também, não culpe se de repente você não conseguiu, como a Roberta está trazendo para a gente, olhar para o que seu filho poderia ser. E aí hoje você fala, ai, será que eu errei? Não existe isso, né? Mãe, faz o que pode. A gente dá conta, eu sempre falo isso, a culpa não nos leva a lugar nenhum, né? A culpa é prima irmã da autopunição. Então, quanto mais culpa a gente carrega, mais inconscientemente a gente vai ficar se culpando, vai ficar se punindo. Então, o importante é isso que você está falando. Não importa, se você não fez, é porque você não tinha conteúdos internos, uma preparação psíquica para poder dar. O importante é o que você vai fazer daqui para frente, né? Sempre há lugar de acerto, sempre. Não importa se é um bebê, se é uma criança, se é um adolescente, uma vida adulta, a gente pode se acertar com os filhos, a gente pode se acertar com os nossos pais. Isso é importante, é fundamental e é muito possível, desde que eu não fique guardando rancor, né? Alimentando coisas que não fazem bem para nada, em lugar nenhum. As mamães que acabam trabalhando fora e têm a vida muito corrida, elas carregam muita culpa, né? Existe até a máxima aí, espalhada por todos os lugares, hoje em dia na internet, nasceu um filho, nasceu uma culpa, né? E trabalhar e conciliar essa vida entre trabalho e a maternidade é um desafio e é um super desafio ainda nos dias atuais. Até fui conversar com uma vovó, agora é vovó, mas que resolveu fazer um trabalho para ficar mais perto da filha, né? A minha nora mesmo, a Carol, que é uma mãe maravilhosa, ela trabalhava numa empresa e ela decidiu montar um negócio para poder acompanhar de perto a criação do Bernardo, acompanhar e viver a maternidade, né? A minha filha também faz essa mesma opção, ela está lá dedicada 100% ao Domênico. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente conversou nesse passeio que fizemos juntas. Vamos lá. A porta aberta vai sempre encontrar no alto da torre um sininho a tocar. Para deixar esse programa de Dia das Mães mais especial, eu vim pessoalmente homenagear essa querida, que é mamãe 2 vezes, porque é vovó Caramelo. Somos vovós. Somos vovós. Aliás, que presente, né? Que privilégio. Nem diga, é a melhor coisa do mundo. E me conta uma coisa, eu cheguei aqui com meu neto, ele já é habitué da casa, ele já saiu, já foi para lá ver os coelhos. É meu freguês. Ele já é seu freguês. Mas como é que foi trabalhar a vida toda com crianças e também ter o privilégio de dividir tudo isso com a sua filha? Olha, a história é rápida, mas resume bem o que é uma vida com criança. Mamãe teve 8 filhos em 10 anos. 10 anos, 8 filhos. Eu sou a mais velha. Então, eu convivo com crianças desde que nasci. Vim para São Paulo, bem 19 anos. Cheguei aqui com um violãozinho e para as escolas e tocando violão. E cantando com as crianças. De repente, finais de semana, inventei fazer um teatrinho para melhorar a renda, né? Que eu era professora de música. E dali eu comecei fantasiando com as crianças, pintando o rosto.
De repente eu ligo para a mamãe que ficou lá no interior e disse: mamãe, eu estou pintando a cara, eu sou um palhacinho. Que era um palhacinho bem doce, bem meigo, de bailarina, bem feminino. Me ajuda a arrumar um nome. Aí a mamãe disse: Caramelo. Pronto. Ficou. Era a Caramelo, começando. E aí nasceram os 2 filhos, a Estela e o Francisco. A Estela tá aqui, vem cá, Vem aqui, Estelinha. Teté. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu já fiz festa do Gabriel, que é o meu filho mais velho, com a Caramelo, né? Porque ela era a tia Caramelo, e com a Estela, que é a tia Estrelinha. Nasci no meio de tudo isso, pequena, então eu fiquei sempre nos bastidores, vendo a minha mãe fazer o show. Aí fiquei mais mocinha, e aí eu conseguia ajudar, fazia fantoche, carregava a caixa. Gostava, né? Nos bastidores, ficava ali babando, encantada, assistindo. Acho que quando era criança eu tinha um pouco de ciúmes, porque ela fazia show todos os dias, da minha, né, a infância toda. Cresci, fiquei nos bastidores, e aí com 18 anos comecei a fazer. Então, hoje, há mais de 25 anos, já faço. Uau! A Estelinha fez a festa da Carol, e a Carol hoje tem 25 anos, né? Eu acho que na época, no comecinho, eu acho que ela tinha uns 4 aninhos. Que máximo, gente, que história linda. Agora, e aqui no Jardim da Vovó Caramelo, recebe crianças em que ocasião? É uma casa de avó especial. Casa de avó que você entra, tira o sapato, como o seu netinho. Como meu neto, ele já chegou, tirou o sapato e sumiu lá pro quintal. Vamos curtir então? Eu tô doida pra viver esse momento também. Porque afinal de contas, também sou vovó 2 vezes e trouxe uma mãe que tá de parabéns, que é a minha nora amada, que é uma mãezona. E a gente estava falando ainda há pouco no estúdio sobre as mães que começam a trabalhar em casa com alguma coisa que facilite a interação com seus filhos, né? E essas mamães também merecem ser muito homenageadas, porque também é um desafio que não é pequeno. E você tá sempre aqui, né, Carol? A gente tá sempre aqui. O B adora, eu adoro, porque aqui ele tem liberdade. Vocês viram, ele jogou o regador dentro do poço e tudo bem. Casa de avó, né? Casa de avó pode tudo, ou quase tudo. Ele ama essa parte do teatro. Vocês estão vendo. As brincadeiras aqui são todas muito legais. Você quer passear comigo no cinema? Quero. Ou você quer ir no parque? Ou quero ir no cinema. Então vamos. Como é que foi a escolha de trabalhar com alguma coisa em casa que você pudesse continuar pertinho do B? Bom, primeiro eu precisei redefinir as minhas prioridades. Então, entender o que era de fato importante para mim. E não tem nada mais importante para mim do que o B. E aí eu queria acompanhar a educação dele, eu queria estar perto, eu queria poder ter essa flexibilidade de horário para estar junto com ele, observar como ele se desenvolve, o que ele gosta de fazer, o que ele precisa de ajuda também. E eu não me arrependo. Você se sente realizada, assim, por essa escolha? Porque a escolha de sair do mundo corporativo e começar uma nova atividade em casa, ela também atrai os olhares de julgamento, né? Sim. Tá valendo cada minuto vivido? Como é que é? Então, isso foi uma surpresa para mim. Eu não sonhava em ser mãe, eu não sabia que esse era meu sonho e tá valendo cada minuto. Tô completamente realizada. Eu acho que é o melhor trabalho que eu já fiz. Eu acho que é o que eu nasci para fazer. Ai, que saudade desse beijo, dessas mordidas, desses agarros. Saudade da minha nora também. Eles estão viajando, gente. Eles estão passeando muito. Cada lugar lindo, eles estão curtindo muito. Agora você vê, né? O que eu conversei com a Carol ali é o que eu sempre penso. Tudo tem seus ganhos, né? Suas perdas e ganhos. Não tem nada em que a gente ganhe sempre, né? Então, você cuida do filho, mas você perde um outro lado, lida com o desafio do julgamento, que é complicado. Se você vai trabalhar, você carrega a culpa e também o julgamento. Enfim, não é brincadeira. É um lugar desafiador, que eu sempre falo para todas, né? Para todas nós. A que escolhe ficar em casa, a que escolhe trabalhar, sempre vai ter gente falando, né? E julgando, como você está falando. Por isso que o importante é o autoconhecimento, né? Eu saber realmente aonde eu estou feliz. Porque a gente estando
feliz, os nossos filhos vão estar felizes. Exato. Você sabe que a Carol falou, né? Eu me sinto realizada demais a todo momento, nem imaginava, nem era meu sonho ser mãe, não imaginava que era isso que eu fazia de melhor. E ela realmente é, né? A Cá é uma mãezona, assim, mãezona de estimular palavras, vocabulário, ideias, imaginação do Bernardo, que me encanta. O jeito que ela vive a maternidade é muito especial mesmo. E Ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, que ela falou assim, eu tô super atenta a ele, né? Super atenta às necessidades. Essa é a mãe suficientemente boa, né? É quando eu olho para o meu filho e vejo a necessidade dele. Eu não vou dar mais do que ele precisa e não vou dar menos do que ele precisa. Eu não preciso ser perfeita, mas eu vou nas necessidades. Então isso é para toda a vida, na vida da adolescência, infância, na vida adulta. Quando a gente pode olhar para os nossos filhos e não atropelá-los, a gente deixa eles serem quem eles nasceram para ser. agora, bem desafiador isso, né? Eu, por exemplo, tive uma vida diferente. Eu acho que eu estive atenta na medida do possível, mas eu sempre trabalhei muito. E aí tem as meninas que trabalham muito também e nesse momento elas também ficam pensando, puxa, será que eu estou perdendo algo? Mas é necessário para muita gente, né? Tem muitas mulheres que assumem o papel financeiro da casa, elas não podem nem imaginar não trabalhar. Então, mas o trabalhar, o estar ausente por algum tempo, algumas horas, não significa que você não é uma mãe suficientemente boa. Porque na hora que você está com seu filho, se você tiver tempo de qualidade, o problema é que às vezes a gente trabalha, a gente está tão ansiosa, né? Quando chega em casa sai dando bronca, brigando com todo mundo, manda arrumar casa, manda fazer não sei o quê. E aí a gente se perde da maternidade também. Mas quando a gente consegue equilibrar, não, porque equilibrar é o perfeito e a gente nunca consegue o equilíbrio perfeito, mas balancear bem, a gente vai estar feliz e a gente vai deixar eles felizes. E além de tudo, eles terem um olhar em quem se espelhar, né? Puxa, minha mãe trabalha, tá feliz. Olha que legal, né? Do que aquela mãe que fica em casa e está frustrada, ou da mãe que trabalha e também está frustrada. Então, a gente poder se encontrar no mundo e estar com os nossos filhos e fazê-los eles se encontrarem é a maior alegria para todos os caminhos. Você falou uma coisa importante, né? O autoconhecimento, eu acho que tem que vir de fato em primeiro lugar. E aí, com o autoconhecimento, você cuidar de você, tá com a autoestima elevada, né? Porque aí você fica bem. E aí, uma mãe que tá bem, ela consegue ser o melhor para os seus filhos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu sei que nem sempre a gente está bem também. E quando a gente, às vezes, é mais jovem, a gente está enfrentando uma série de outros problemas, né? E aí, às vezes, você está com problema no casamento, está com problema financeiro, está com problema de saúde, e aí tem os filhos. Mas, no final, dá tudo certo. Esse é um lembrete aqui, muito gentil, para que você esteja ao máximo que você puder, dentro das suas potencialidades, capacidades, esteja atenta aos seus filhos, né? Existem 2 pontos que eu gostaria de trazer, né? Que é a escuta ativa e o olhar apreciativo. Então, calma. Tá bom. Escuta ativa e olhar apreciativo. Apreciativo. Você vai falar sobre isso daqui a 2 Tá minutinhos. Tá? Você comigo também. Vamos ver. A gente vai aprendendo aqui com a Cíntia Roberta Conte. Vamos aprender, então, com a Cíntia Roberta Conte, o que é escuta ativa. Escuta ativa é exatamente eu parar para escutar. O problema é que na nossa vida corrida, a gente faz o quê? A gente escuta, mas a gente antes de escutar, a gente está já preocupado em responder. E para filhos também. Como a gente tem uma tendência de achar, mas eu sou adulta da relação, eu já tenho mais experiência, né? Às vezes a gente perde a escuta para a gente poder falar o que é certo, como tem que fazer, né? Então, mais importante é a gente respirar, que é fundamental sempre. Teu filho tem coisas para dizer. Então, prestar atenção. Às vezes a gente pergunta, né? A gente se questiona tanto. Ai, da onde vem a autoestima? Como é que eu faço para levantar a autoestima do meu filho? Como é que eu posso fazer ele ser um ser humano com uma boa autoestima? E a escuta ativa é um excelente exercício Como é que a gente para a autoestima. exerce a escuta ativa? O que eu tenho que fazer? Primeiro, às vezes a gente prestar atenção no que ele tem para nos dizer. Então, ele vai contar situações do cotidiano dele. E como que a gente escuta isso? Ah, tá bom, filho, fazendo uma coisa. Ah, tá. Ah, você jogou bola, você fez gol, que legal. Não. A escutativa é quando eu paro, eu olho nos teus olhos. Filho, que bacana, você fez um gol. Sabe assim? É dar a atenção necessária, porque ele vai parar e vai falar assim, no mundo que eu vivo, tem uma pessoa que está me escutando.
tem uma pessoa que olha para mim, tem uma pessoa que se interessa pela minha vida. Daí a gente começa a construir uma boa autoestima. Então a escuta ativa é realmente o parar, que é o que você falou, né? A gente trabalha, mas se a gente estiver em casa, tiver quando a gente estiver com as crianças, tiver uma qualidade nesse relacionamento, é fundamental. Pronto, a gente já construiu, a gente pode jogar a culpa para fora e a gente entender e estar segura de que a gente está construindo bons seres humanos. Então, escutar. Você fala de escuta ativa e de mais alguma coisa. O olhar apreciativo. Olhar apreciativo. É muito fácil, Cláudia, quando a gente vê a criança fazendo ou cometendo um erro, fazendo uma arte, alguma coisa, a gente falar de quem a criança é. Você é muito desastrado. É totalmente diferente de falar, nossa, hoje você está com um comportamento desastrado. Nossa, hoje você fez algo que eu não gostei. Nossa, hoje você brigou com a sua irmã. Né? Quando a gente fala, isso é olhar apreciativo, eu começo a perceber o que ele faz e não confundo aquilo que ele é. Porque quando eu falo para o meu filho o que ele está fazendo, é muito mais fácil ele saber que ele pode mudar. Mãe, eu posso? Então eu entendi, tá bom, derrubei a água aqui, vez de cabrar, gritar, a gente fala, nossa, hoje você está, ou seja, você não é, você está. Só um jeitinho diferente de usar aí. É uma linha tênue, mas que faz uma diferença, porque depois a gente encontra com adultos no consultório que não sabem exatamente onde estão suas questões, né? Não sabem como buscar. E tem adultos, inclusive, que falam isso, falam, nossa, às vezes eu preferia ter tomado um tapa a ouvir a bronca que eu ouvi por conta de algo muito pequeno. Agora, hoje a gente tem aí um conflito não é nem um conflito de geração apenas, mas assim, de ideias mesmo entre essas gerações no sentido da educação, né? E muita da nossa audiência pensa assim, hoje em dia tá tudo mudado, tá tudo errado. Era bom na época que eu só olhava assim, meu filho me obedecia, né? E realmente tá muito diferente. E tem muito conflito hoje de filhos adultos com mães que já estão mais velhas, cheias de sabedoria, mas também às vezes um pouco cansada, né? E aí, como é que é essa relação? Vale também a escuta ativa e olhar apreciativo na mão contrária? Sem dúvida, sempre vale, para qualquer ser humano, já que a gente está falando hoje de pais, né? E mães com filhos, mas em toda a época da vida, a partir do momento que você tem alguém que senta do teu lado, olha nos teus olhos, pega na tua mão e fala, como foi seu dia? Muda tudo. Né? Isso a gente pode fazer com o filho, a gente pode fazer com os pais. Os pais também podem ser que não estejam fazendo mais tantas coisas. Estão em casa, assistem, né? Meu pai tem um programa que ele adora, e aí ele sempre fala do programa, e aí a gente pode sentar e escutar. E aí ele fala, acontece isso, acontece aquilo. Às vezes não é tão interessante para nós. Né? Como com a criança também, ela vem contar do dia a dia, isso não vai aumentar minha conta bancária, isso não vai fazer eu ser promovida, mas vai fazer eu ter uma família realmente que vale a pena, sabe? Escuta ativa e olhar apreciativo, eu diria que são pilares para um relacionamento bom, saudável, gostoso, né? Como que a gente vê aí em muitas pessoas, inclusive a gente tem agora alguns relatos com homenagens especiais para o Dia das Mães de colegas de trabalho aqui da Rede Vida. Vamos conferir juntos. Esse recado é para minha mãe, Elizabeth. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Eu compreendi a profundidade, a imensidão desse amor de mãe depois que eu me tornei mãe. Sempre te amei, claro. Esse colo de mãe vai ser eterno para a vida toda. Mas a compreensão desse amor só depois que eu virei mãe mesmo. Mas parabéns, curta seu dia, conte comigo, estamos sempre juntas. E a minha mãe se chama Benedita e eu quero mandar um recado especial para ela. Falar que eu a amo muito. Muito obrigada por toda a educação que você sempre passou pra gente. E, por favor, para de dar susto, porque eu quero passar muitos dias das mães com você. Um beijo. Eu queria mandar uma mensagem para todas as mamães, mas especialmente a minha, Dona Gersina, Dona G, famosamente conhecida, que eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida e para de fazer bobeirinha, não pode que é fake. Agora eu sou a filha, mãe que toma conta de você, então se cuida, te amo demais e um beijo para todas as mamães do mundo. Quero mandar um recado para minha mãe, Ana Maria,
nesse dia tão especial. Quero dizer que eu fico muito feliz quando algumas pessoas falam que eu sou parecido com você, que eu tenho o seu jeito, porque o tamanho da admiração que eu tenho por você é infinita. Então, se eu me parecer um pouquinho com o seu jeito, eu já estou muito feliz. Obrigado por tudo, te amo muito. Feliz Dia das Mães. Nesse dia especial eu quero mandar um beijo para minha guerreira, Dona Marlene, ela que me criou sozinha, porque meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, então ela ficou com 3 crianças, uma de 6, uma de 4 e uma de 2, e me criou com toda a luta, toda a garra e nunca desistiu da gente, com a ajuda da minha avó, que já faleceu, Dona Benedita, e eu quero falar para ela que obrigada por tudo que a senhora fez pela gente, que faz até hoje, a senhora é maravilhosa. Se eu tivesse que escolher outra mãe, eu escolheria a senhora 1000 vezes. E eu quero mandar um Feliz Dia das Mães também para todas as mães solos que passam por essa batalha sozinha. Vocês são maravilhosas. Parabéns por não desistirem da gente, porque nós não seríamos nada sem vocês. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães. Mas o que dizer, principalmente para quem, como eu, a mamãe já está lá com o Papai do Céu. Então eu quero dizer a você, mamãe, que está aí com o Papai do Céu, que missão dada, missão cumprida, sinta-se honrada através de mim e da sua geração. Tudo que você me ensinou eu pratico todos os dias, mãe. E mesmo aí no céu com o Papai do Céu, como a mim e as demais mães que estão aí, Feliz Dia das Mães para todas. Lindo. Que lindo, né? Eu fiquei toda arrepiada aqui. É muito emocionante. A gente viu vários depoimentos daquela Adriana que falou que compreendeu o que é ser mãe depois que tornou-se mãe. E das outras que acabaram falando que agora elas viraram um pouco mãe da mãe, né? E é de fato a ordem da vida. E a gente vai virar mãe da mãe, né? No sentido de cuidar. Mas você sabe que mesmo cuidando, olhando, né, com essa atenção, a mãe tem um colinho muito especial, né? Eu não perco a chance de deitar no colinho da minha mãe, não. Eu cuido dela também, mas eu também deito no colinho dela. É muito bom. Que delícia, né? Eu já não tenho mais a minha aqui comigo, isso faz uma falta, dá um buraquinho no coração, vazio. Mas aí a gente pode suprir sendo essa mãe, né? E aí eu sempre falo, não espera só receber, né? Dar para os nossos pais enquanto eles estão aqui é fundamental também, né? William, você tem sua mãezinha viva ainda? Não, infelizmente não, Cláudia. Minha mãe, ela foi embora antes do combinado, né? Foi embora muito cedo. E eu sinto falta dela todos os dias, não tem um dia da minha vida. Eu costumo até dizer que eu carrego um pedacinho dela, né? Quando eu olho no meu umbigo, né? Toda vez que eu olho no meu umbigo, eu lembro dela. Que eu carrego um pedacinho. Lindo isso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que eu olho meu umbigo e carrego um pedacinho dela. Né? A minha Narinha perdeu a mãe muito cedo também, com 8 meses. E eu fico muito encantada, porque apesar dela não ter tido uma referência de mãe, né? Depois ela tem uma madrasta, mas aí já mais pra frente, quando ela já era, tinha eu acho que 8 anos. Mas assim, naquela primeira infância não, mas ela faz isso com uma maestria que eu fico impressionada. Mas você sabe que uma das mentiras que contam pra gente é que a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não teve. Isso é mentira? Eu acho. Eu tenho, pela minha experiência, eu tenho visto que quando você quer, que é o que você está falando da sua nora, que coisa linda, que testemunho lindo, e ela não teve. Meu pai também tem muito disso. Ele veio de uma família que ele não recebeu muito amor dos pais dele. Eles eram muito duros, segundo ele conta, mas ele é um pai extremamente amoroso. Faz sentido o que você está trazendo. É uma decisão. Quando a gente decide, mãe decide muito, né? Eu ouvi, me arrepiou muito ela falar, minha mãe foi guerreira, cuidou de 3 sozinha. Então, assim, não é se ausentar da casa, porque provavelmente essa mulher trabalhou e deixou 3 crianças, mas é mostrar o quanto ela estava preocupada. Ela estava trabalhando, mas para cuidar dessas crianças, né? Muito lindo. A minha mãe trabalhou muito a vida inteira. Ela teve momentos de trabalhar em 3 hospitais diferentes, era o dia inteiro, ela nutricionista. E às vezes ela chegava já tarde, cansada, obviamente, mas a minha mãe sempre foi uma mãe excelente, excelente assim mesmo. Quando eu olho, eu falo, gente, como é que ela dava conta? Eu fico impressionada, ela prestava atenção e presta atenção na gente. Minha mãe é apaixonada pela família, né, pelos filhos, netos e bisnetos. Prestava atenção e no momento de folga ela falava, quer uma roupa nova? Então vai lá comprar o tecido que eu vou fazer para você. Sentava lá, ainda fazia a roupa pra gente. Maravilhosa.
E se cuidava, linda. Bom, vou voltar aqui já para mais bate-papo, tá? É impressionante. E acho que quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai ficando com as mesmas características mesmo, né? E isso é lindo, né? E aí, quando a gente tem saudade, a gente olha um pouquinho no espelho e fala, ai, mata um pouquinho a saudade também. E aí, lembra, igual o William Marx ensinou, a gente tem um pedacinho dela. Nossa, Em quem perdeu a mãezinha, o pedacinho dela tá lá no umbigo. Que coisa maravilhosa. Uma outra frase dessa música que chama a minha atenção é que fala, né, que a gente não consegue segurar o tempo. E aí eu fico pensando, se desse pra gente segurar o tempo, né, enquanto a gente é mamãe e tem os nossos filhinhos pequenininhos, também é um momento muito único, muito emocionante. Ai, gente, muitos momentos da maternidade são gratificantes demais. E o exercício que a gente tem que fazer é esse de mudar de fase, né? Pra gente estar bem em todas as fases. Às vezes chega alguma mãe no consultório e fala, eu tô com 3 aborrecentes em casa. Eu falo, então nós vamos começar tirando essa frase, né? Já vamos limpar a frase. Porque toda fase carrega a sua beleza, né? Então é o que você falou, quando é pequenininho é uma delícia, é gostoso. E às vezes a gente mudar de fase, às vezes é mais fácil para eles do que para nós como mães, né? Às vezes a gente não entende quando muda a fase. Até mês passado eu podia levar meus filhos na escola, abraçava, beijava, agora mãe, me deixa na esquina, né? E como é difícil para nós como mães a gente entender que ser suficientemente boa é também dar o espaço para eles crescerem, né? Porque não é fácil. Às vezes a gente tem mães que atropelam, tem mães que invadem o espaço, tem mães que querem fazer presente e às vezes isso faz com que o filho não se sinta visto também. Como é que faz para mudar de fase com mais facilidade? Eu mudo de fase com muita facilidade e eu sempre falo isso aqui, né? Eu não experimentei o ninho vazio, eu faço festa lá em casa quando não tem criança. Não tem criança, gente, que bom, né? Eles cresceram. Só de vez em quando tem o Bernardo, que aí é outra festa. Mas tem mulher que sofre muito com a partida dos filhos. Como é que faz isso ficar leve? É se autoconhecer mesmo, eu acho que é se perguntar, porque o que acontece? Às vezes a gente tem medo de reflexão, porque a reflexão é esse exercício, é eu perguntar para mim mesmo de uma forma verdadeira o que eu quero fazer, porque a dor está aí, ela para algumas mulheres, né, outras não, mas quando a dor existe, a reflexão é o que vai te trazer para o real, para o concreto, para a partir daqui eu poder mudar. Não existe uma mudança, Cláudia, uma transformação, enquanto eu não souber onde eu estou. Então eu preciso saber, tô triste mesmo, que duro olhar para mim e ver que eu tô triste com o ninho vazio. Mas o que eu posso construir além disso, né? Porque às vezes eu fico na negação, fico só no sofrimento. Eu sofro, mas não me pergunto, o que eu quero fazer? Teve alguma coisa que eu fiz falta? Fez falta para mim na minha história que eu quero fazer agora? Um curso de dança, um violão, um instrumento. É o que eu falo sempre para vocês, né? Hoje eu comecei o programa tocando piano. Mas nunca, em tempo nenhum da minha vida, eu imaginei que eu fosse, aos 55 anos, aprender a tocar piano. Eu aprendi com 54, né? Fiz 55 agora. Com 54 anos, falar, vou estudar piano. Né? E aí foi porque os filhos foram. Imagina, eu estudando piano com filhos em casa. Eles iam falar, mãe, para, que chato. Né? E aí eu não ia em frente, olha aí a oportunidade. Encontrar oportunidades, possibilidades, né? Eu sempre brinco que o mais importante não é a resposta, é fazer a pergunta certa pra gente. Você sabe que você trouxe uma coisa que me gerou um insight aqui. A gente muitas vezes quer ficar no sofrimento pelo medo de olhar pra dentro e ter que sair da inércia, ter que fazer algo. Porque aí também tem uma coisa da preguiça, da procrastinação, de ter que fazer algo, né? Aí vai ter que eleger que dor que você quer. Aí qual é a dor que você quer? Eu prefiro o amor. Aliás, viva o amor! A gente tem mais um VT para compartilhar com você, cheio de amor, cheio de carinho. Vamos assistir. Oi, mãe, feliz Dia das Mães, que seja um dia maravilhoso pra você. Não vou estar junto esse ano, mas na próxima semana aí, passando o Dia das Mães, a gente comemora, tá bom? Amo você, aproveita muito o seu dia. Beijo. Oi, mãe, feliz Dia das Mães. Você é uma mãe maravilhosa, você é guerreira, dedicada, batalhadora. E desde sempre foi muito guerreira como mãe também. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa
com força e energia que não tinha de onde tirar, mas para brincar comigo, para cuidar de mim desde pequenininha. E eu sou extremamente grata por essa mulher maravilhosa que me ensina mais a cada dia, por um presente de Deus na minha vida, que Deus continue te abençoando muito, porque você merece demais. Quem te conhece de perto sabe a mulher maravilhosa que você é, essa mulher maravilha, essa avó maravilhosa, como você fala, avó é mãe 2 vezes. E essa é a vovó maravilhosa pro Dondon falar um beijo, vovó, a gente te ama. Vai lá, Dondon. Vai lá com a vovó. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. Ai, mandar um beijo pros meus filhos. Primeiro o Gabriel, né, que falou primeiro. Filho, te amo tanto. E eu tô muito feliz que você esteja aí ao lado da sua mulher, que é tão maravilhosa, que é essa mãezona. Curta, eles estão hoje em Madrid, estavam em Paris. Olha que delícia. E curta muito esse momento com o B e com a Carol. E para mim a Carolzinha, que também é mamãe. Meus parabéns, filha. Você tá me emocionando a cada dia com um jeitinho tão especial. Eu sempre soube que você seria uma mãezona. Você sempre quis tanto ser mãe, né? Desde pequenininha, você queria ter um monte de boneca. Hoje você tem o seu boneco lindo. Deus te abençoe muito, te dê sempre muita sabedoria. E olha, hoje você sabe o que é ser mãe. E a gente faz tudo isso com puro amor. Então, eu não fui uma mãe guerreira, eu fui uma mãe sortuda de ter vocês como filhos. Amo muito vocês, do fundo do meu coração. Obrigada. Eu fui pega de surpresa, eu achei que eu ia passar uma homenagem da turma aqui da TV e era para mim mesma. Que delícia. Que delícia, que muito gostoso, bom. Né? Ai, aonde que eu estava? Não, esse retorno, fica com o retorno, guarda um pouquinho Gostoso, e né? acolhe, né? Porque esse retorno é realmente de uma mãe que fez um bom papel, né? Quando a gente pode ver essa construção, Cláudio, a gente pode ter certeza que a gente acertou. Diante de todos os erros, os acertos ficaram mais fortes. Porque é aquilo que a gente fala sempre, né? E eu ouço você falar sempre, a gente não é perfeito, né? Deus é perfeito, a gente não é. Mas dentro da nossa imperfeição, quando os nossos acertos falam mais alto, os nossos filhos nos amam. Que lindo. Aí eu tô pensando... Tem mãe, nesse momento, se sentindo péssima porque perdeu o seu filho. E aí fica um vazio muito grande. Algumas perderam o filho porque algo natural aconteceu, alguma coisa que até acho que gera um pouco mais de paz, talvez, né? Deus chamou, uma doença. Mas algumas perderam um filho em circunstâncias terríveis, como a dependência química que o William trouxe, né? Outras mães perderam seus filhos por conta disso, ou perderam para o crime, ou perderam em situações drásticas. E algumas perderam contato com o filho. E aí, hein? Elas também fizeram o que elas podiam. Eu sempre penso, né? Quando tem um desvínculo, existem lugares de acerto, né? Dá pra gente se colocar num outro lugar, a gente repensar, a gente fazer essas perguntas que trazem respostas de como a gente pode atuar, que uma coisa que você falou também é importante. A gente não pode ficar na inércia, a gente não pode ficar na procrastinação, né? E quando a gente às vezes brinca e fala, a gente precisa ser o autor da nossa vida, né? Ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, é isso. É quando eu saio desse lugar de dor e decido fazer algo por mim, pelos meus filhos. E a dor de perda, e como você falou, né? Às vezes ser tomado, né? Ele falou da questão da agenda, né? Saiu antes do tempo, né? Tem coisas que às vezes não estão na nossa agenda, mas está na agenda de Deus, eu sempre falo. Primeiro olhar com... Eu gosto da memória. Sabe, quando a gente pode visitar as nossas memórias, eu acho que a memória, apesar de ela trazer às vezes um sofrimento ou uma vontade de estar lá de novo, né? Isso passa até com filhos vivos, né? Quando a gente olha para as fases, a gente olha lá para a criança, a gente quer de volta, ou a gente olha para aquele filho que perdeu e a gente quer de volta. Mas quando a gente se reconstrói, entendendo que tá tudo bem,
né? Eles estão em outro lugar, por mais violento que tenha sido a perda, eles estão em outro lugar e por isso a nossa fé é tão importante, né? Quando a gente realmente vivencia a nossa fé, a gente sabe que eles estão bem e que pra gente é um tempo. Então vamos honrar eles em vida, né? Vamos fazer aqui algo que faça a nossa vida ser muito boa e muito gostosa, para que a gente possa superar esses momentos tão difíceis e que não é fácil mesmo. Perfeito. Ai, olha, muitas emoções aqui, né? Pensando na maternidade. Eu acabo ficando emocionada também. E eu imagino que você também esteja cheio de emoção. E eu espero que essas emoções possam ser transformadas em ações boas, positivas para a sua vida. É isso que a gente quer. Tem uma frase que eu gosto que fala o seguinte, fala assim, educar os nossos filhos antecede uma educação de nossa criança interior. Eduque-se. Agora vamos voltar aqui com essa mamãe maravilhosa de 2 adolescentes. 2 adolescentes. Adolescentes e não aborrecentes, né? Adolescentes queridos, E bênçãos ser do mãe Senhor. de adolescente muda. Você falou que agora é assim, me deixa na esquina. É importante que mude? É importantíssimo, porque eles mudam e eles pedem essa mudança. Então, a gente estar atento a essas mudanças é fundamental. Dói, é o que eu falei, né? A gente, às vezes, tem situações que a gente passa que eu tenho que perguntar para eles. Eu falo, mas filho, filha, semana passada estava tudo bem. Não, mãe, agora não está mais. Eu falei, então vocês precisam me avisar. E aí você acha que você perguntou, né, sobre como fazer, o que é o diálogo. Né? A importância do diálogo, da gente estar atento e da gente não se ofender. Psicólogo, às vezes, é difícil a gente ser psicólogo, porque a gente precisa falar coisas que são duras, né? E, por exemplo, eu sempre falo para as mães que entram no consultório, nosso papel não é ser amada. O amor dos filhos vem se a gente fez um bom papel. Mas não é o nosso papel principal. O nosso papel principal é respeitá-los, é dar limites. Falar não para filho é fundamental, principalmente na adolescência. É conversar, é ter muito diálogo, muita paciência e se rever, e se olhar, né? Que é educar a criança que está aqui dentro também. Então eu preciso, porque às vezes é a minha criança que quer fazer birra com o meu adolescente. Aí não dá, né, Clau? Aí não rola, como é que vira? Eu preciso ter um adulto na relação. E o adulto somos nós, né? Nossa, você falou tudo. E sabe que a gente muitas vezes faz isso, né? Quando tem filhos pequenos, porque a gente ainda tem essa criança muito viva dentro da gente, ainda não caíram todas as fichas, né? Mas uma frase que eu gosto bastante, que eu aprendi aqui no Vida Melhor com Amor Exigente, é que quando a mãe e o pai deixam de ser pais, para tornarem-se amigos dos filhos, eles deixam os filhos órfãos de pais vivos. Isso é muito sério. Então, a gente precisa exercer o papel que nos foi dado com tanto carinho por Deus, que é a maternidade, como mães. E não se ofender, né? Porque filho vai falar que tem raiva mesmo, vai falar que tá bravo, que não gosta de você. A minha filha, com 3 aninhos, eu já estava em Bogotá, e eu fui dar limite para ela. Ela sempre foi de uma personalidade marcante, assim. E aí eu fui dar um limite, aí ela começou a chorar. Ela olhou para mim e falou assim, déjame sola, eu não te amo. Né? Ou seja, me deixa sozinha, eu não te amo. E como que nós, mães, estamos preparadas? Às vezes a gente quer discutir isso com a criança, com o adolescente. Em fundamental importância, quando o adolescente, por exemplo, fica bravo e sai e bate a porta, deixa ele bater a porta, né? Tem uma teoria que diz que ele vai te matar lá dentro do quarto. Ele vai ficar brigando com você internamente, mas quando ele sai pensando, ele sai culpado, ele fala, ai, minha mãe, né? E aí, geralmente, é aquela hora que eles vêm e começam a fazer um caminho de gato, sabe? De carinho. E muitas vezes a gente não deixa esse adolescente ter raiva da gente. Não, você falou da criança interior brigar com o adolescente que tá lá, porque aí o filho bate a porta, aí a sua criança já vai lá e fala assim, e não bata a porta na minha cara, porque eu sou sua mãe, você tá entendendo? E aí vira o caos. E aí vira o caos. Então, saber que nós somos o papel adulto da história e às vezes é importante a gente se retirar, né? Tá nervoso, tá gritando, se retira, não vai tentar resolver problemas. Respirar é tudo de bom, né? É fundamental. Olha,
Cíntia Roberta Conte, psicóloga, coach, mãe de 2 filhos, uma mulher maravilhosa. Ela tá lá no Menopausa _on, cuidando das mulheres nessa fase tão especial, Menopausa _on, ou Roberta Conte, psicoach. E se você quiser marcar já uma avaliação, uma consulta, 119 45 39 91 82. 119 45 39 91 82. Muito Que obrigada. Deus te abençoe abundantemente da cabeça aos pés. Feliz Dia das Mães. Amém, pra No você domingo. também.